tem que se ter esse cuidado para entender como os órgãos de contas, como os órgãos de controle vêm se manifestando, vêm entendendo acerca desse raciocínio, né? Então, isso varia muito de um órgão de controle para outro, varia muito da estrutura que você tem. Olá, pessoal, sou Matheus Carvalho. E eu sou Wesley Costa e esse é o podcast Licitações na Prática, um quadro do projeto Especialista Referência, onde a gente busca sugar um pouco da experiência do professor Matheus para que você possa ser reconhecido constantemente e assim se tornar referência em licitações. E professor, eu queria começar falando um pouquinho desse ser reconhecido e se tornar referência. Muitas pessoas têm perguntado o que realmente é ser referência dentro dessa área. Eu vou trazer um pouquinho da definição que a gente usa dentro do especialista referência e depois eu quero aprofundar contigo nos conhecimentos que a gente precisa ter agora para conseguir trazer segurança e se tornar referência dentro da área. E referência, quando a gente pensa no especialista, referência como um projeto que traz conhecimento, que traz valor, é justamente para que você, que atua na área de licitações ou quer atuar dentro dessa área, possa ser reconhecido consistentemente, seja nas suas capacitações, nas suas palestras, na hora de fechar contratos dentro dessa área, e pelo seu reconhecimento constante, como a gente vê acontecer aqui com o professor Matheus, você se tornar uma pessoa de referência, aquele que os outros confiam na hora de discutir, de debater e de trazer uma solução, seja no âmbito das empresas licitantes ou seja no âmbito dos entes públicos. E professor, diante desse contexto, quais que são os conhecimentos que o senhor enxerga mais importantes para quem quer ser referência agora em 2024 na nova lei de licitações e atua dentro dos entes públicos? Então, hoje o ponto mais relevante é atender a demanda do seu cliente, seja ele um ente público, seja ele uma empresa. Pensando no ente público, a demanda é por pessoas que tenham conhecimento prático, que entendam como mexer no sistema, como atuar dentro do PNCP, como estruturar a organização de um plano de contratação anual, como elaborar um documento de análise de risco, auxiliar na elaboração de minutas de estudo técnico preliminar, enfim, esse conhecimento prático, esse entendimento prático para desatravancar os processos é o que tem feito a pessoa ser uma referência. Então, a grande dificuldade hoje da gestão pública é dar andamento aos processos com segurança. A gente tem visto muitas implantações sendo feitas de forma equivocada, muitos normativos federais sendo copiados e colados, e que muitos deles não conseguem ser seguidos pelo município, pelo órgão estadual, pela autarquia municipal, pela Câmara. E aí, você mesmo cria um normativo e depois você mesmo desobedece ele. Isso tem acontecido com uma frequência grande em pouquíssimo tempo. Então, ser referência é alinhar esses procedimentos, ajustar processos, definir etapas, é conseguir entender na prática a melhor forma de fluir os processos. Hoje, essa é a demanda maior dos órgãos públicos. Professor, o senhor comentou sobre os erros que acontecem dentro dessa área. A gente conversava um pouco antes de gravar aqui e falava um pouco daqueles entes públicos que acreditam que regulamentaram a lei, mas talvez não fizeram isso da maneira que é mais adequada para a característica daquele município, daquela Câmara, não consideraram a sua própria realidade na hora de montar esse regulamento, exatamente por esse Ctrl+C e Ctrl+V que o senhor explicava. Eu queria entender um pouquinho dentro de itens específicos, como, por exemplo, a dispensa, que é um item que é tão importante para os entes públicos, que traz tanta facilidade, tanta simplicidade e assertividade dentro das compras públicas, e onde o senhor enxerga, por exemplo, erros que podem ter sido cometidos, e se eu estou nessa situação, se eu atuo na comissão de licitações, sou um gestor público, eu sou um procurador, como que eu sei se eu fiz um regulamento certo ou não, se eu já implantei a nova lei, se eu já regulamentei? Pois é, a gente tem visto regulamentações que realmente copiam o regulamento federal. No outro dia, estava no município recente que os processos ainda são físicos, né? Não o pregão, mas o processo em si, e na regulamentação deles falava em ETP digital, TR digital, que nem eles mesmos sabem o que é. Então, muitas situações a gente viu do ente público se ver pressionado para fazer uma regulamentação, e essas regulamentações padrões foram copiadas e coladas. E isso vale para as dispensas. Dispensas de licitação nos termos da normatização federal,
elas não podem ser feitas na via presencial em nenhuma hipótese, elas serão 100% eletrônicas nas dispensas de valor, por exemplo. Elas obrigatoriamente vão ter que abrir para lances dentro do PNCP. Elas vão ter que deixar uma sessão de no mínimo 6 e no máximo 10 horas. São coisas que podem ser ajustadas no âmbito do município quando ele estiver fazendo a regulamentação dele. Nós temos outras regras ali, como as exigências do termo de referência, no caso da dispensa, os critérios de habilitação. Então, na prática, quando você conseguir enxergar que a regulamentação tem que ser feita para atender a sua realidade, você vai conseguir fazer as dispensas com mais segurança, sem descumprir a regulamentação feita por você mesmo. Então, você precisa pensar que a atividade na administração pública segue aquilo que você normatiza. Um outro ponto que a gente tem visto de problema é o fato de que, em muitas e muitas situações, a administração pública ela não está preparada para fazer a estrutura que ela mesma regulamentou. Ou seja, ela regulamenta as etapas, mas ela não tem estrutura organizacional. Ela prevê a elaboração do plano de contratação, mas ela não tem quem faça. Ela prevê a obrigatoriedade do documento de análise de risco, mas ela não atribui essa função a nenhum setor. Então, essa criação da estrutura organizacional tem sido deixada de lado. E isso vira um pandemônio no âmbito dos municípios. É o que a gente tem assistido hoje no dia a dia. Professor, a gente falou um pouquinho, o senhor aprofundou nessa questão dos desafios, e um dos grandes desafios dentro do setor público é conseguir solucionar as necessidades, né? Licitações são feitas para que eu possa comprar e atender a necessidade da população. Agora, muitas vezes a necessidade de hoje não é a mesma necessidade que a gente tinha 10, 20 anos atrás, até pela evolução tecnológica, de recursos e de possibilidades. E tem um dos temas dentro da área, e que vem com a nova lei de licitações, e que às vezes ele não é tão percebido como uma grande oportunidade. Eu queria sair do problema, do desafio, do erro, e trazer oportunidade para as pessoas que estão aproveitando esse momento com a nova lei de licitações para ser referência. Eu queria entender um pouquinho com o senhor a importância do diálogo competitivo, que é um tema que veio com a nova lei, mas ainda me parece pouco explorado nesse momento. Pouquíssimo. Mas, como eu estava falando, a gente está tendo problemas estruturais no município, principalmente quando a gente pensa em órgãos municipais e em muitos órgãos estaduais. Eu primeiro preciso conseguir ajustar esse problema estrutural. Então, falar um pouco de diálogo agora é mais ou menos como se a gente estivesse dizendo que na cozinha não tem fogão, mas eu gostaria de comprar uma coifa. Então, nesse momento, eu acho que realmente os órgãos públicos não conseguem se organizar para pensar em um procedimento que é um procedimento que vai ajudar muito a resolver problemas, muitas vezes problemas crônicos no âmbito dessas gestões, mas que primeiro dependem de uma estruturação da lei no município. Então, a gente tem municípios que não estão conseguindo, ou pensam que estão conseguindo, mas não estão, fazer dispensa com regularidade, com segurança. Não estão conseguindo fazer um simples pregão. Fazem, mas fazem assumindo grandes riscos sem muitas vezes saber que estão assumindo. O diálogo competitivo, na minha concepção, é um segundo passo. Quando os processos estiverem rodando, espero que isso aconteça ainda esse ano, com tranquilidade, se pode começar a enxergar os problemas, o que o mercado tem de grandes soluções, de novidades, para buscar essas inovações técnicas, tecnológicas por meio do diálogo. O diálogo tem um ponto de vantagem que poder ser utilizado para grandes soluções. Então, isso também gera ali aquele impacto positivo político, né? Eu sou o gestor que tomou tal providência, que resolveu tal problema, que inovou. Então, primeiro município do estado a inovar em tal coisa. O diálogo competitivo dá esse espaço para você tomar a dianteira em determinadas coisas que a administração sequer sabe que existe e que a iniciativa privada pode trazer como soluções novas. Isso é excelente o senhor comentar isso, porque olha só, pessoal, o tamanho da importância dessa informação que o professor Matheus trouxe agora.
Se eu tenho uma série de problemas dentro do meu município, dentro da minha Câmara, que poderiam ser solucionadas com essa nova modalidade, eu acho que eu implantei a lei da maneira correta, mas eu estou cometendo erros na hora de fazer dispensa, na hora de fazer o pregão, eles não batem com aquilo que está na minha regulamentação, ou talvez eu nem fiz essa regulamentação, eu copiei e colei ela, né? Eu não dei aquela devida atenção que era necessária. Eu não só estou correndo um risco de ser responsabilizado, como também estou perdendo uma grande oportunidade de trazer uma solução que tende a ser muito mais efetiva utilizando de água competitivo. E aí entra, professor, uma grande oportunidade para aquelas empresas que começam a se atentar para esses erros que os entes públicos têm cometido e que eles nem percebem, que é o mais grave. Eu queria entender um pouquinho que oportunidades que o senhor consegue enxergar para aqueles profissionais, que seja um advogado que quer prestar serviço para uma empresa licitante, um analista de licitações, um profissional que vai ajudar essa empresa a aumentar o seu faturamento, a sua rentabilidade, observando esses erros que nem mesmo os próprios entes públicos têm percebido. O perfil das licitações muda muito com a nova lei. As empresas, em sua maioria, para contratar com órgãos públicos, principalmente quando você pensa em municípios menores e médio porte, elas precisavam ter boas relações políticas com aquele que estivesse na gestão. Então, muitas dessas empresas não tinham interesse em contratar com o poder público porque não tinham interesse em fazer esse tipo de tramitação política. Outras empresas não se preocupavam muito com as licitações porque, dadas as relações políticas, invariavelmente seriam contratadas. A nova lei muda muito. A gente passa a ter todo tipo de contratação, inclusive as dispensas, reguladas e publicadas dentro do PNCP, abrindo espaço para qualquer outra empresa participar. Então, você não vai conseguir mais manter a sua contratação em razão das suas boas relações políticas se outra empresa aparecer na plataforma te trazendo um preço mais baixo. E a empresa que não quer travar essas relações políticas tem ainda assim como aumentar muito o faturamento dela, atuando dentro das plataformas do PNCP. E aí, a grande oportunidade do advogado ou do empresário é mostrar como esse faturamento pode crescer com a manutenção de contratações públicas grandes ou pela prospecção de novas contratações. Hoje você não fica sequer limitado ao seu espaço físico, porque você pode participar de licitações no Brasil inteiro. Então, na hora que você vê que a regulamentação está equivocada, que as dispensas estão saindo sem abrir o espaço para eu apresentar proposta adicional, por exemplo, você consegue suspender aquele processo, você consegue suspender aquele contrato. Então, esse tipo de coisa vai ser fundamental para que a empresa consiga ampliar os seus horizontes e ampliar o faturamento nas contratações públicas. Professor, perfeito. Eu queria trazer agora algumas dúvidas que têm surgido e que a gente tem debatido muito dentro do especialista referência. Eu queria trazer aqui algumas discussões para conseguir ajudar as pessoas que não têm acesso a um projeto como especialista, mas que também querem se tornar referência. Uma dúvida que surgiu recentemente foi de uma pessoa, de um ente público, que começou um processo na 866 no ano passado, fez o mapa de preço, fez a intenção de contratação, só que o edital ele não foi publicado. E a dúvida é, eu posso publicar agora, dado o fato que está tudo isso pronto na legislação anterior, eu consigo publicar ainda seguindo essa legislação, ou não, eu tenho que começar e fazer tudo de novo na nova lei? Se você estiver tratando de um órgão federal, a resposta é não. Nós temos a regulamentação normativa no governo federal, que determinou, a Secretaria de Gestão determinou, que somente podem ser mantidos os processos licitatórios e contratações cujos editais tenham sido publicados até o dia 29 de dezembro do ano passado. Se nós estivermos falando de gestões estaduais e municipais, isso depende da regulamentação delas. Então, como muitos desses municípios não têm decreto de transição e acabam seguindo a regulamentação federal, não podem. Não tem como aproveitar esse processo iniciado. Claro que os documentos vão ser mais ou menos os mesmos, mas eles vão ter que reiniciar a estruturação do processo. E a outra opção é realmente começar a regulamentar. Então, estabelecer um decreto de transição, definindo essas regras, definindo o que é que se considera início do processo licitatório e definindo que esse início do processo licitatório não seja a publicação do edital, mas, por exemplo, o início da fase preparatória. Essa é uma opção.
Professor, o senhor tem o costume, nas capacitações que eu vejo dentro do especialista, de recomendar fortemente que as áreas demandantes, elas preencham o estudo técnico preliminar, porque elas sabem qual que é a demanda delas. Mas tem muitas situações que muitas vezes eu não tenho clareza de qual é a melhor solução para a minha demanda. Ah, eu vou contratar, montei, sei lá, um posto de saúde, agora eu preciso contratar segurança para esse posto de saúde. Eu vou colocar guarda armada, eu vou colocar câmera, eu vou colocar sensor, eu vou colocar drone vigiando, eu vou colocar o quê? Eu não sei exatamente qual é a melhor solução. E quando eu estou nessa situação, agora com a nova lei de licitações, o que que eu faço? Que modalidade, que procedimento eu deveria adotar para trazer a melhor solução para a minha população? Aí sim a gente volta para aquela conversa acerca do diálogo competitivo. Então, muitas vezes a gente tem novas tecnologias que podem baratear a execução de objetos de contratação. Tá? Então, um simples serviço de limpeza ele pode ter custo mais baixo e maior eficiência com robotização, ao invés de uma quantidade muito grande de postos de terceirização. Então, esse tipo de coisa dificilmente é tangível para a administração pública que não consegue enxergar isso. Por isso, a criação do diálogo competitivo dá essa possibilidade de dialogar com a iniciativa privada. Dialogar para que a empresa, por exemplo, de limpeza, mostre como é possível diminuir a quantidade de postos sem gerar uma diminuição de eficiência e garantindo que a limpeza seja executada da mesma forma por uma contratação por metro quadrado. Então, isso vale para limpeza, para coleta de lixo, até contratações mais complexas ainda, né? Grandes obras de engenharia, substituição de energia por energia renovável. Então, essa diminuição de custo, esse tipo de solução é o caminho, né, buscado aí por meio do diálogo competitivo. Professor, um contrato que foi aditivado na 8666, quando ele vencer, eu preciso fazer uma nova contratação na 14133 ou eu posso aditivar ele novamente? Depende do contrato. Se a gente estiver diante de contratos regulamentados na lei anterior, como contratos que permitem prorrogações sucessivas, você pode manter a contratação nos termos da lei anterior. Então, por exemplo, considerando aí o que a gente estava conversando de um serviço continuado de limpeza, de vigilância, na legislação anterior, a regra é que esses contratos de prestação de serviços continuados devem ser firmados por até 12 meses, admitida a prorrogação sucessiva até o máximo de 60 meses. Então, se você tem um contrato que foi firmado sob a égide da lei anterior e que duraria 12 meses e venceria agora nesse meados de 2024, você poderá continuar prorrogando ele até o máximo de 60 meses nos termos da lei antiga, da lei que rege esse contrato. Então, não há problema nenhum e não é possível prorrogar sob a égide da nova lei. A outra opção, se você não prorrogar sob as regras da lei anterior, é extinguir o contrato e abrir novo processo licitatório. Esse sim seria feito sob a égide da nova lei. Professor, uma ata de registro de preço feita na legislação anterior, eu posso aderir a ela agora ou não tem mais jeito? Esse é um outro tema que tem gerado algumas controvérsias e que também é matéria de regulamentação, mas que foi tratada no governo federal por meio da Secretaria de Gestão. Então, hoje a Secretaria de Gestão defende sim, que é possível, dentro da estrutura da nova lei de licitação, aproveitar as atas da lei anterior. O que acontece? Na prática, a leitura da lei define que as atas que foram firmadas sob a égide da lei anterior continuarão sendo por ela regulada durante toda a sua vigência. A discussão é saber se essa ata, que continuará vigorando sob as regras da lei anterior, ela vale para os participantes somente, ou se ela valeria para os não participantes, e esses participantes poderiam aderir a essa ata. O entendimento da Secretaria de Gestão é que a ata não pode valer pela metade. Ou ela não vale para ninguém, ou ela vale para todo mundo. Então, sim, vale a pena a regulamentação, mas a princípio é possível adesão a atas da lei anterior. Nesses casos, inclusive, o procedimento de adesão deve seguir as regras da lei anterior e o contrato decorrente dessa adesão será firmado sob as regras da lei anterior.
Isso a gente observa que são assuntos extremamente complexos, apesar de parecerem simples quando você pega a letra da lei e lê, né? Na hora que entra na prática, o cenário é muito mais complicado. E todos esses assuntos que nós estamos discutindo aqui são assuntos que vieram sendo debatidos dentro da comunidade do especialista referência por profissionais com mais ou com menos experiência que estão trabalhando exatamente com esse contexto de vivenciar um novo marco regulatório depois de tantos anos, independente da experiência que esses profissionais têm. Agora se começa praticamente do zero, entendendo um novo cenário e com toda a complexidade da virada. E aí muitos profissionais se deparam com aquela necessidade de se capacitar e às vezes não estão preparados financeiramente, não estão em condições. E a gente tem visto a necessidade de cada vez aprofundar nesse conhecimento e ter a oportunidade de debater com outros profissionais, como a gente vê dentro da comunidade do especialista. Eu queria entender um pouquinho da sua visão, como o nosso foco é entender os conhecimentos base para ser referência. E muitas vezes esses conhecimentos demanda um investimento, aquela pessoa que sente naquela fase da vida dela, que ela não tem capacidade financeira para investir, como que ela deveria tratar isso para não correr um risco de tomar um procedimento, uma responsabilização, ou até mesmo perder talvez a grande oportunidade da carreira e da vida dela? Na verdade, o investimento em educação precisa ser pensado sempre como um investimento necessário para aqueles que querem mudar o seu futuro, mudar a sua estrutura, né? É muito difícil falar isso. Eu acho que é simples a gente dizer, parece que nós não enxergamos como é difícil, mas não é simples, não é fácil, as coisas estão todas muito caras. Viver no mundo hoje está muito difícil em qualquer tipo de coisa que você precisa, mas a gente precisa definir prioridades. E uma das nossas prioridades precisa ser nossa carreira, o investimento na nossa carreira. Então, nesse momento, você me trouxe dois problemas crônicos. O primeiro é ser responsabilizado. E esse é um problema que atinge a carreira e atinge toda a vida pessoal. E o outro problema é ficar parado, né? Não conseguir seguir adiante. Então, vira um ciclo vicioso. Quando você não investe porque não tem dinheiro e não consegue alavancar porque você não fez o investimento e não aprendeu, e aí você vive num ciclo que é vicioso e a gente não sabe o que veio primeiro, se foi a falta de dinheiro ou se é a falta de conhecimento. Então, na verdade, a gente sabe que não é simples, a gente tem alunos que tiveram muita dificuldade para entrar aqui no especialista hoje, são os alunos mais ativos na comunidade, são os alunos que têm mais resultados. Então, na verdade, é planejamento. Planejamento, que a gente está falando tanto de planejamento da gestão pública, planejamento da nossa vida também precisa ser feito e a gente precisa tomar cuidado para definir os pontos de investimento, definir para investir da forma correta. Às vezes a gente vai investindo de pouquinho em pouquinho, achando que está fazendo melhor para economizar e a gente não faz o investimento correto. Então, isso é muito complicado, é bem difícil. Graças a Deus, hoje na comunidade a gente tem visto um resultado muito positivo para alunos que tinham dificuldade desse investimento e que parcelaram o curso e, no fim das contas, acabam tendo esse resultado muito além do que precisavam para quitar o curso e seguir adiante. Então, nesse caso específico, em que a gente está falando de um investimento para um curso que tem um efeito profissionalizante, a tendência é que em pouco tempo você tenha o resultado daquilo que você buscou, né? Isso é interessante o senhor comentar isso, porque muitas vezes, quando a gente se depara com essa situação, falta coragem, né? E as pessoas acham que coragem alguns têm, outros não têm. E eu ouvi uma definição certa vez de coragem que me marcou muito, que é a gente seguir e ir em frente com medo mesmo. Ah, todos nós vamos ter medo na hora de fazer determinado investimento, especialmente dependendo da fase de vida que a gente está passando, mas é necessário ir, continuar, seguir e investir, apesar da gente sentir medo, sentir receio se vai dar certo, se não vai, se a gente vai conseguir, mas a gente já sabe que sem se comprometer, sem buscar efetivamente investir naquilo que é necessário, o resultado tende a não vir, e aí a gente se depara com situações, como a situação de um aluno que atua numa Câmara Municipal, e ele estava no seguinte cenário: como que eu faço para colocar um agente de contratação se eu só tenho 3 servidores efetivos dentro da minha Câmara, cada um atuando em uma coisa diferente, com a demanda absurda? Eu queria um pouco da sua visão, professor, tanto de como que ele lida com essa situação no cenário de atuar como um ente público, como que oportunidades que isso traz, por exemplo, para aqueles profissionais que estão dentro das empresas e veem uma Câmara Municipal sem a condição, às vezes, de atender à determinação legal. Antes de mais nada,
Isso tem que ser analisado sempre caso a caso, né? É muito difícil a gente dar uma solução pura e simplesmente nessa atividade, analisando de forma genérica. A gente precisa entender a estrutura da Câmara, e existe uma variação dessa estrutura. A gente precisa ver a melhor forma de dividir as atividades dentro da Câmara, quais são os demandantes, quais não são os demandantes. Então, no fim das contas, existem alguns pontos a serem pensados para conseguir dar esse tipo de resposta. Mas, de antemão, a gente tem que ter cuidado no âmbito da segregação de funções para definir quais são os aspectos dessa segregação de funções que podem ser efetivados numa atividade legítima, né? Porque é difícil saber o que significa segregar funções e o que não significa segregar funções, o que pode ser segregado e o que tem que ser concentrado. Isso não é simples, porque você precisa entender, dentro desse contexto da segregação, qual o tema que admite segregação e quais são os temas que não admitem, né? Quando você, por exemplo, pensa numa segregação de funções no âmbito de uma Câmara Municipal, eu não posso permitir que o pregoeiro elabore a minuta do edital. Agora, eu posso permitir que o sujeito que fez o ETP depois seja o fiscal do contrato? Posso. Então, a gente precisa analisar quais são os pontos nos quais se considera legítima essa junção de atividades e quais aqueles pontos nos quais a segregação de função é necessária, é obrigatória. Então, tem que se ter esse cuidado para entender como os órgãos de contas, como os órgãos de controle vêm se manifestando, vêm entendendo acerca desse raciocínio, né? Então, isso varia muito de um órgão de controle para outro, varia muito da estrutura que você tem. Então, não é simples de responder assim de forma genérica esse questionamento. Professor, depois que os profissionais eles entram dentro do especialista referência, o senhor tem contato com todos eles, tanto o pessoal que atua em órgão de controle, em Câmara, prefeitura com menos de 20 mil habitantes, com mais de 20 mil habitantes, órgãos de controle dos mais diversos e quase do Brasil inteiro, e entes públicos do Brasil inteiro, além das empresas, o senhor acaba tendo contato com profissionais que têm demandas diferentes, têm cenários diferentes. E eu queria entender um pouquinho quais erros que o senhor vê acontecendo dentro dos entes públicos com essa miscelânea com esse nível de diversidade, acho que é a palavra correta, né? Com essa diversidade toda de situações e de cenários que o senhor acaba tendo contato, que erros que o senhor vê que têm sido mais cometidos por aqueles que acham que estão fazendo certo, e claro, depois que eles entram na comunidade do especialista de referência, acaba o problema porque eles conseguem discutir junto com o senhor, com os especialistas, com todos os colegas, e assim eles só conseguem acertar a rota do caminho deles. Mas na prática, que erros que aqueles que estão chegando, o senhor percebe que tem cometido e que geram uma grande oportunidade de impugnação de editais para as empresas licitantes? Olha, são muitos, muitos erros mesmos que a gente tem visto que podem ser já aí tentativas de impugnação, tentativas de até judicialização, manifestação para os órgãos de controle. A maioria dos erros dizem respeito à falta de planejamento. Então, fracionamento do objeto da contratação é muito comum e às vezes não é de propósito, mas sem querer, é muito comum a gente ver um órgão público ter ali uma demanda de duas, três secretarias diferentes, que são secretarias que contratam com a mesma unidade gestora, com a mesma UASG, e essa secretaria, embora tenha a mesma UASG, elas acabam atuando dentro de uma vida própria. E aí, três demandas iguais, quatro demandas iguais ao longo do ano, e todas essas demandas são supridas. Então, esse tipo de coisa, três dispensas, uma dispensa, depois uma licitação, isso não só é ilegal, como muitas vezes atrapalha a empresa de participar do processo licitatório. Porque se vem uma licitação para comprar 10 mil cadeiras, eu posso estar em qualquer lugar do Brasil, me interessa levar. Mas se ele faz uma licitação, uma dispensa para comprar 2 mil, depois uma licitação para comprar mais duas, depois uma dispensa para comprar mais três, isso me tira da competição, até pelos custos de frete e tudo mais. Então, quando você abre esse espaço
de discussão, de debate, a empresa que começa a entender a melhor forma de atuação, a empresa que começa a enxergar como ela pode evitar ser prejudicada, ela começa a ter bons resultados, porque ela vai fazer esse tipo de impugnação e na hora que ela fizer esse tipo de impugnação, ela vai conseguir, por exemplo, participar daquele processo licitatório, vai conseguir garantir aquele faturamento para ela. Então, as empresas passam a ter esse interesse com o próprio ganho, né? Não é só a empresa preocupada em atender a moralidade, mas sim a empresa enxergando como ela pode ganhar dessa forma, como ela pode ter um benefício melhor, como ela pode vir a ter mais oportunidades no mercado. Professor, já quero me despedir do pessoal e agradecer a sua disponibilidade, todo o conhecimento que o senhor compartilhou. E como a gente não gosta de pedir pouco, eu queria encerrar te pedindo uma última dica para aqueles profissionais que querem sim aproveitar esse ano de 2024, vão ter coragem de investir em si próprios, na sua carreira, na sua família, no seu conhecimento e vão se tornar referência. Que caminho que o senhor recomenda para esses profissionais? É um ano que aqueles que conseguirem investir em si mesmos vão ter resultados muito positivos no futuro. Então, é um ano de aproveitar, é um ano de aproveitar para colher os frutos mais adiante. É um ano em que, sem dúvida nenhuma, aqueles que conseguirem aproveitar a oportunidade, se tornar essa referência, não serão referência somente hoje, serão referência a partir de agora. Então, passarão a ser os nomes a serem lembrados quando se falar aí na nova lei de licitação e quando se buscar alguém para fazer capacitação, para fazer implantação, para auxiliar, seja a órgãos públicos, seja a empresas. Tenho certeza que existem poucos momentos da nossa vida que a gente tem oportunidades que vale a pena a gente agarrar. Esse é um momento bem especial, a virada da lei. Pessoal, esse foi o podcast Licitações na Prática com o professor Matheus Carvalho, o quadro do especialista referência que sim busca trazer para você os conhecimentos que são necessários, especialmente agora, para que você domine, tenha segurança na nova lei de licitações, ao ponto de se tornar referência nessa área. Professor, obrigado, obrigado mesmo. Eu tenho certeza que cada dica, cada conhecimento que o senhor compartilhou aqui vai fazer a diferença na vida desses profissionais. Obrigado a você, Wesley. Obrigado a todos que estão nos assistindo e vamos seguindo.